Como todo mês, no dia 16 é de praxe uma palestra presencial, a Lia me fez o convite esse mês de estar junto com vocês no formato vídeo e não exatamente no formato live, porque vamos repassar esse vídeo para o grupo do GRH, vamos deixar disponível no Facebook do GRH. E aí, para a Lia pareceu que dessa forma seria mais interessante para o grupo, né? Até porque muitas lives, né? Então vamos fazer uma experiência nova e ver como isso vai impactar para vocês, né? E ao ser convidada, eu fiquei assim diante de um desafio grande, né? De o que falar em relação ao RH e penso em falar com vocês sobre um pouco, né? Bem rapidamente, vai ser um vídeo bem curto, mas tentar falar um pouco sobre planejamento estratégico, né? Talvez possa parecer chover no molhado para algumas pessoas, para outras talvez não, mas eu queria meio que entender que eu acho que agora o RH mais do que nunca vai ter que usar de um perfil de estrategista, né? O que seria isso? Estar acima da floresta. Se a gente ficar no meio da floresta, né? Se a floresta tá queimando, se a floresta tá seca, se estão cortando as árvores, né? A floresta tá, né, tá em perigo e a gente é capitão de navio, né? Então, para ser estrategista, não tem como não estar acima da floresta e ver acima, né? Tecnicamente falando, é ter informações do alto escalão, é ter informação da alta cúpula que nos permite direcionar o desenvolvimento da equipe dentro do que a empresa espera para si, para os seus negócios, para o mercado e tal, né? Mas infelizmente no Brasil é muito comum que a alta cúpula não passe para nós as informações que são necessárias, né? E aí eu às vezes fico um pouco incomodada com uma pressão de que o RH tem que ser estrategista, mas como ser estrategista se a gente não tem informação? A gente vai trabalhar como, né? É quase que algo utópico, né? Porque aí criamos quem? As métricas, criamos quem? Os referenciais do que deve ser feito, né? Nós? Não, né? Tem que vir da alta cúpula em parceria com a gente. Só que no entanto a gente está num momento muito difícil, né? Eu que já passei por algumas crises econômicas, né? A primeira grande crise foi com o Collor de Mello, congelando poupança, muitos desligamentos, né? E de lá para cá outras crises menores, mas a gente, se for se basear no que a Organização Mundial do Comércio prevê para este ano, para o ano que vem, para o mundo e para o Brasil, o empresário ele tá louco, né? Assim, se perder emprego é ruim, perder uma empresa é muito ruim. Então ele tá rebolando para manter a empresa. Então agora é que ele não vai passar nenhuma informação. Então é a gente que vai ter que usar de uma visão diferente do negócio. Eu acho que a gente vai ter que aprender agora a ser consultor. O RH agir como consultor. Como que um consultor age numa empresa? Um consultor não tem o dono da empresa de mão dada com ele o tempo todo. O consultor vai poucas horas no mês, tem algumas tarefas a cumprir e informação quase nenhuma. Então ele tem que ir atrás da informação, ele tem que usar de uma percepção mais aguçada, né, para com poucas palavras conseguir fazer disso muita informação. Conseguir, mesmo que não tenha uma informação completa, tirar um norte disso. De uma certa forma, eu diria que é o uso da atenção plena. Esse é o ponto. Estava me fugindo a palavra, mas é o uso da atenção plena. Quando a gente está acima da floresta, não importa o que ocorra na floresta, acima dela, mesmo que a gente não esteja no lugar do dono, do diretor, do CEO, mesmo que a gente não tenha todas as informações, mas só o fato da gente não estar no meio da floresta dá a nós um distanciamento emocional dos problemas e uma racionalização maior para tomadas de decisão e visões estratégicas, né? Então, por exemplo,
a gente vai ter que aprender que agora a gente vai ter que estudar novas ferramentas de trabalho, a gente vai ter que aprender a desenvolver novas tecnologias, né? Vídeos, sei lá, que mais que a gente vai ter que aprender. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender a fazer aplicativo, aprender a fazer sei lá o que, né? Coisas que eu já trabalhei numa época que não tinha, que a máquina de escrever, amor, apagava com tintinha. Então, assim, hoje, em 1 ou 2 meses, mudou muito. O que não mudou nos meus 30 e poucos anos de experiência profissional, nossa, eu tô assustada de ver o que mudou em 2 meses, né? E mudou principalmente as pessoas. Eu penso que agora o gestor de recursos humanos, nessa questão de estar acima da floresta, visualizando o que está acontecendo com as árvores lá embaixo, saibam que o nível de estresse está muito alto, saibam que a produtividade vai cair do indivíduo, né? Ao mesmo tempo, as exigências individuais passam a ser maiores, é exigido cada vez mais do indivíduo por conta das necessidades da organização. Então, agora é um cenário muito novo. Não dá para ter uma fórmula mágica que vai nos mostrar o que nós vamos fazer que vai dar certo. A gente tem que sair desse cenário e olhar a organização em que você se encontra. Porque mudou, né? Eu vejo o movimento nos Estados Unidos é uma coisa, na Europa, apesar que, assim, grandes corporações de países de primeiro mundo é outra história, né? Mas Brasil, por exemplo, independente do segmento de negócio, do tamanho do porte da empresa, né? Agora tá todo mundo no mesmo barco. E o que eu penso que cabe ao RH como principal trabalho de estratégia para que ele possa ter realmente um perfil estrategista na profissão de recursos humanos? É desenvolver aqui, ó, um pouco de amor próprio. Amor próprio. Autocuidado. Autoajuda. Autorrespeito. Autogestão de si mesmo. Nunca foi tão importante o profissional ter saúde física, psíquica, mental do que antes. É na crise que a gente se desequilibra naturalmente, que a gente tem que manter o equilíbrio e que se tiver que tomar remédio, vai tomar remédio, e que se tiver que contratar um profissional, seja, por exemplo, um profissional médico, seja um profissional coach, seja um profissional mentor, seja uma psicóloga, qual é o problema e quando você precisa de ajuda. Então eu acho que o principal ponto que eu queria colocar é o seguinte: existia antigamente uma expressão em que falava o seguinte: business, amizades à parte, né? Eu acho que agora a gente vai romper por completo essa questão. O mau caratismo vai levar, não é que é o mau caratismo, o desespero nas transações comerciais no momento em que está todo mundo tendo dificuldade de fazer transações comerciais, vai levar ao movimento business, amizades à parte, a ser quase que violentado em algumas situações. Eu acho muito provável, né? Se a gente fala de empresas que vão demitir, empresas em processo de falência, as coisas ficam complicadas para esse cenário, né? Até para os funcionários, em algumas posturas. É um cenário meio complexo, que não dá para prever, mas dá para imaginar o circo pegando fogo, né? Só que eu penso que, ao mesmo tempo, essa questão do business, amizade à parte, vai acabar no aspecto de que não dá mais para usar máscara. Ou a gente é, ou a gente é. Vai ficar muito visível o mau caratismo, a confusão, o pouco caso, né? As pessoas vão ficar cada vez mais intolerantes, as pessoas vão ficar também cada vez mais exigentes, né? É muita mudança que já aconteceu. Né? Não é o que vai acontecer, eu tô falando do que já aconteceu, do que eu já vejo no dia a dia, né? Então é o seguinte, olha, sem amor próprio não vai rolar, sabe? Assim, se a gente não tiver centrado, se a gente não tiver equilibrado, nós profissionais de RH, nós com a nossa vida, nós com a nossa gestão financeira, nós com a nossa gestão psíquica, física, emocional, sexual, tudo. Se a gente não estiver bem, fica muito difícil, né?
Porque nós precisamos criar essa estrutura. Se a gente pega um profissional, por exemplo, que trabalha na NASA, um atleta olímpico, ele tem uma equipe multidisciplinar que permite que ele tenha os resultados que ele tem. E você? Tem uma equipe multidisciplinar te ajudando? Então, se não for pelo menos você com você, não rola nada, né? Então, muito amor próprio nessa hora, né? E o que faltar, e onde pegar, e onde doer, conta comigo, conta com a Lia. Estamos juntos aí no mesmo propósito e muitas vezes vivendo as mesmas coisas no mesmo barco, não é? Um grande abraço, obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês e sempre contem comigo. Até breve.